minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. É hora de mais uma edição da nossa entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano da nossa gente, sempre em pauta. No ar aqui então pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Ainda também você encontra esse programa no nosso canal no Facebook, a nossa página no Facebook. Vá lá, curta, siga a nossa página. Também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra e mais uma plataforma para você estar sempre junto com a gente. Agora tem o site tvserra.tv, www.tvserra.tv. Ali também tem reportagens e o bom da história, a programação ao vivo, 24 horas no nosso site. Então vá lá, acesse, siga, fique conosco, você vai estar conectado com o que é da nossa comunidade. Peço licença no momento para fazer a remoção da máscara. A gente precisa usar máscara, não podemos abrir mão, o momento é muito delicado, é complicado. Então a máscara protege quem a usa e também quem está ao seu redor. Claro que agora, durante o período do vídeo, até para que a gente possa ter uma comunicação mais clara, mais limpa com todos vocês, a gente faz pede esta permissão, mas com todo zelo e com todo cuidado. Recebo hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha mais uma visita muito especial da doutora Ciane Meneguzzi Pistorello. Ela é especialista em Direito do Trabalho e também especialista na área previdenciária. Sempre tem muitos assuntos que a gente pode tratar e aproveitar o know-how do conhecimento da doutora Ciane Meneguzzi Pistorello. E olha, a gente acha que sabe muita coisa, mas tem muita coisa que a gente pode aprofundar o conhecimento. Talvez a gente imagina que esteja fazendo o correto e daqui a pouco não estamos no caminho correto ou no caminho mais seguro. Hoje a principal pauta do programa será sobre direito do consumidor. Eu sou consumidor, você é consumidor, todos nós somos consumidores. A gente compra muita coisa, compra roupa, compra bens imóveis, compra alimentação, compra utilidades, utensílios, acessórios, enfim, a gama é muito grande. Mas quais são os direitos que nós, enquanto consumidores, temos? E quais são os deveres de quem vende também algum produto para nós? Tem responsabilidades, enfim, nós vamos caminhar nessa seara, nesse mundo. Claro que uma passagem rápida no programa de hoje. Doutora Ciane, prazer recebê-la aqui nos estúdios. Ela começou o programa comigo também com a máscara, a removeu agora há alguns instantes. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, quero agradecer a oportunidade de estar de novo aqui com vocês. Ótimo, nós quem agradecemos pela presteza. E olha, a doutora Ciane vem de Caxias do Sul, especialmente para o programa aqui da nossa TV Serra Farroupilha. Doutora, quero abrir o assunto falando então sobre direito do consumidor. Se a gente pudesse conceituar, definir o que é o direito do consumidor. A gente não tem noção da importância, nós somos consumidores o dia inteiro. O tempo todo, o tempo todo. Quando a gente liga a luz, a gente está consumindo. Quando a gente utiliza a água, a gente está consumindo. A gente vai no mercado, a gente está consumindo. E todo mundo é um pouco consumidor. Então, o consumo ele se dá a partir do momento em que eu utilizo algum serviço que uma outra pessoa, uma outra empresa, uma outra operadora acaba prestando. Inclusive serviços públicos, né? Energia elétrica é um serviço público. Sim. Que não pode ser prestado pelo governo e ele transmite essa obrigação para uma empresa autorizada, mas que aí é defendido pelo Código de Defesa do Consumidor. Claro, é bastante amplo. E quais são os principais direitos do consumidor? Se a gente pudesse elencar alguns deles, depois a gente vai entrando um pouco mais neles. Falando assim do básico que a gente usa no dia a dia, eu acho que o mais importante é a compra casada. Ela é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. E a gente tem compra casada até no mercado. Quando a gente vai comprar, por exemplo, iogurte, se eu quiser levar um iogurte, eu não preciso levar os 4 do... Ou 6, né? Ou 6, o papel higiênico, mesma coisa. E também a gente tem a compra casada na telefonia.
Ah, você vai... O famoso combo. Exato, isso é proibido por lei. Se você quiser contratar só a telefonia, só o pacote de internet, tu não é obrigado a contratar a televisão e outros serviços. Sim. E aquele valor, ele é dividido pela quantidade de serviços oferecidos. Então, vamos imaginar, é R$300 o combo com vários pacotes. Tem 3 oferecimentos, então tu pode requerer que pague apenas os R$100. E essa compra casada, eu acho ela muito injusta. Tem muitas famílias que acabam se endividando e elas não querem aquele serviço, elas precisam de um serviço apenas. E isso não só na telefonia. Quando a gente vai fazer uma revisão de um carro, a gente vai trocar o óleo para manter a garantia, mas aí eles obrigam a trocar o cilindro, mexer e limpar alguma coisa. Sim. Isso é compra casada. Acabam agregando outros serviços. Isso, né? Não pode, é compra casada. Estava lembrando, a gente ouve muito e vê muito em promoções, leve 2 e pague 1. Por exemplo, vou levar, sei lá, 2 ovos de Páscoa, já passou a Páscoa, mas eu vou pagar só 1. É o mesmo produto, mas é uma compra casada? Na verdade, é uma compra casada e também não pode ter essa limitação de quantos produtos você vai levar. Isso é proibido por lei. Quem escolhe é o consumidor. Quem escolhe é o consumidor. Então, vem assim, limite de 10 produtos. Não, né? Tu pode levar quantos tu quiser. A questão do seguro também nos ambientes, né? Os estabelecimentos comerciais ou universidades ou mercados que oferecem serviços de estacionamento, mesmo que seja gratuito e que tenha aquela placa, este estacionamento não tem cobertura de seguro, e isso é contrário ao Código de Defesa do Consumidor, porque se eu estou fornecendo um benefício para o meu cliente, eu estou cobrando, embutido no preço do meu serviço ou do que eu estou vendendo esse valor. Então, automaticamente eu tenho responsabilidade e daí se o carro for furtado, sofrer um dano, o estabelecimento é obrigado a ressarcir. De uma forma geral, o que acaba sendo mais violado, vou usar esse termo, pelo próprio mercado? Infelizmente, o que a gente vê é anúncios de produtos num valor e quando tu passa no caixa um outro valor. Isso é a grande reclamação que a gente tem. Assim, os anúncios não são respeitados. Então, eles acabam anunciando em redes sociais, em folders, um valor. Tu vê esse valor anunciado também no momento que tu tá pegando o produto, mas na hora de passar no caixa ou que tu chega em casa, não é o valor que for cobrado. Como é que funciona, entrando agora só um parênteses na questão da alimentação, produto vencido? Porque a gente, muitas vezes acontece da gente pegar na prateleira e não, é claro que é falha do consumidor, a gente deveria averiguar ali o produto, mas levou para casa o produto está vencido. Com a nota fiscal pode voltar imediatamente e pedir a substituição. Isso é um crime contra o direito do consumidor. As pessoas também têm que saber que o direito do consumidor tem penalidades, né, criminais no próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, produtos vencidos, produtos que estão expostos e que não podem, como carnes, né? Tem alguns tipos de carne, que nem o guisado. Ele teria que ser feito o guisado no momento em que tu vai solicitar. Eu quero 1 quilo de guisado. Processado, moído na hora, Exatamente. Né? O consumidor teria que ver? Teria que ver para saber qual é a carne que está sendo utilizada, o estado da carne que está sendo utilizada, se ela não está velha, não está preta, e aí sim fazer esse processamento. Mas a gente vê, né, na prática, a exposição do guisado, por exemplo, já pronto. Então, normalmente também, quando a gente vai comprar em padarias, presuntos e queijos que estão lá expostos, teria que ter a data da validade. Tu tem que saber quando é que foi aberto daquele saco maior, né, o produto, para tu saber até quando que ele vale. Mas normalmente tu chega na padaria, vai ter o presunto e o queijo, tu não sabe qual a procedência, quanto tempo que ele está exposto e a validade que ele tem. Isso também são crimes contra o consumidor. Sim. O produto tem que ter o preço em cima dele ou ali onde é que ele está na prateleira? Sim. É obrigatório por lei? É obrigatório, são leis municipais. Em Farroupilha ela é obrigatória, tem que ter claramente e visível, né? Isso é contra o Código de Defesa do Consumidor, aquelas letras miúdas. Daí é nacional essa lei. Tem que ser que uma pessoa com deficiência visual também, né, não cega, mas que tenha redução da visão, consiga enxergar as consequências daquele preço ou daquela promoção. Porque habitualmente, às vezes, tem exposição. Você vai comprar uma lente de óculos e na compra de uma tu ganha outra. Só que daí tem as letras miúdas. Acima de tanto valor equivale essa promoção.
Se o consumidor não tem visualmente aquilo, ele pode reclamar e exigir essa oferta para ele. Tem que ser do tamanho de uma letra que fique clara para qualquer pessoa que for ler aquele anúncio, aquela propaganda, e ele tenha ciência de como é que ocorre essa oferta. Sim. Um outro caso, a gente acaba adquirindo daqui a pouco roupas, vestuário, eletrodomésticos, eletroportáteis. Daqui a pouco tem algum problema, não está legal, é possível devolução, como é que funciona? Também a mesma coisa com a nota fiscal? A nota fiscal ela é essencial, né? Mas a gente consegue a segunda via e o estabelecimento é obrigado a fornecer a segunda via. É um crime não fornecer a nota fiscal e é um crime também não se negar de fornecer a segunda via. Mas hoje, até por conta da nota fiscal gaúcha, a gente, pelo próprio site da Receita Estadual, consegue a segunda via. Mas quando tem um defeito do produto, a gente tem, primeiro, que fornecer a oportunidade de quem te vendeu o produto ou quem fabricou o produto consertar esse problema em até 30 dias. E aí, se não foi consertado nesses 30 dias, o consumidor é quem decide se ele quer trocar por um produto igual ou se ele quer o dinheiro de volta. O reembolso. Exato. Quem decide não é a empresa. A gente vê muita empresa que ela não dá essa opção para o consumidor. Se não for dado, procure a Brigada Militar ou a Polícia Civil, registre uma ocorrência, que isso é um crime contra o consumidor. E é 30 dias. Eu não tenho peça, vai demorar 40. O problema é da empresa. Ela tem que dar meios para o consumidor ter acesso a esse produto em até 30 dias do momento que lhe é comunicado esse problema, esse defeito. Ainda tem aquele chamado arrependimento do consumidor. O Leandro foi fazer uma compra, foi na impulsividade, comprou, depois se arrependeu, eu quero devolver o produto. Posso ou não posso? Agora, quem erra mais nesse direito do arrependimento é o consumidor do que a empresa. Porque o direito do arrependimento é só para compras que não são feitas presenciais. Então, compras por telefone, pela internet, qualquer compra que eu não faça de uma forma que eu estou visualizando o produto. E o consumidor acaba se enganando nisso e ele acha que ele tem o direito de arrependimento sempre, em qualquer negociação. E não é assim. Só no virtual. É só no virtual. Também a troca de mercadoria tem uma prática, uma cultura aqui em Farroupilha que tu vai comprar, chegou em casa, vestiu lá uma roupa, não gostou, tu quer exercitar o teu direito de troca. O direito de troca ele não é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, ele é além que o teu fornecedor ou aquela loja dá para te fidelizar como cliente. Mas isso tem que estar acertado no momento que tu faz a aquisição do produto ou da negociação. E como acerta isso? Normalmente, se tem esse pedido de troca, o correto é ou grampear um papelzinho na nota fiscal ou algumas lojas carimbam e botam um carimbo. Você tem tantos dias para efetuar a troca do produto. Sem isso, o consumidor não tem direito de reclamar e exigir a troca. E o arrependimento são para compras que não são feitas presenciais. Aqui em Farroupilha o pessoal usa muito o termo leva no condicional. Leva na condição. Não deu, devolve, você troca. É isso. Eu não sei se Caxias também costuma muito isso. Não, lá é troca mesmo, condicional não. Aqui leva no condicional, depois você acaba acertando, enfim. É uma estratégia comercial no primeiro momento, que não tem o foco da questão de outro detalhe, a não ser fidelizar o cliente, né? Fazer com que o cliente compre naquela loja. Né? Mas não tem nenhuma previsão legal dessa possibilidade de tu ter esse direito de troca. É uma questão de acerto entre a pessoa que tu está negociando e o cliente. Não tem uma previsão que você vai exercitar esse direito na prática. Claro, com certeza. Um outro detalhe também, doutora Ciane, dentro de todo esse espectro de consumidor, de venda, que a gente acaba recebendo muitas ofertas, eu vou dizer o termo, é esse, bombardeado diariamente com oferta. É no Facebook, é no Instagram, é na rede social, é em ligação telefônica, as operadoras de telefonia ligando, oferecendo planos, oferecendo condições, é cartão de crédito, é um bombardeio, né, doutora? Exato, isso gera perturbação, é um crime contra o sossego do consumidor. Mas agora uma dica para todo mundo é acessar o site do Procon Rio Grande do Sul. O site é procon.rs.org.br e lá vai ter uma parte onde vai ter não perturbe. Nesse não perturbe, tu pode colocar o teu telefone e em 30 dias o teu telefone não recebe mais nenhuma ligação que vem de e-commerce, que são propagandas. É muito bom. Vou fazer isso em seguida. Eu fiz, realmente, o teu telefone ele acaba. Se você receber alguma ligação, você já sabe que é golpe.
porque eles acabam entrando numa restrição decorrente de uma lei nacional e aí fica proibido. Se eles fizerem qualquer ligação, o PROCON pode exigir uma multa. Então, as operadoras, as telefonias, as empresas, as grandes empresas acabam não fazendo essa ligação. Quando elas vão ligar, já sai um alerta que esse teu telefone está cadastrado. E aí, se tu receber, é golpe. Então, o ideal é fazer. Quem não quer receber essas ligações... Tem validade por 30 dias. Demora 30 dias para começar a ter validade. A ter validade. E só vai deixar de existir se tu voltar no site e pedir para desabilitar esse bloqueio. Sim. Olha que interessante. É muito bom, é ótimo isso aí. Porque acaba parando todas essas ligações que acabam perturbando, que é contra o consumidor. Quem decide é o consumidor. Sim. E a partir do momento que ele não quer, ele vai no site e diz que ele não quer mais naquele telefone receber essas ligações. Essas questões de perturbação, o consumidor, direito do consumidor, tem suscitado muitas questões judiciais ultimamente? Tem, e com grandes valores. Nós temos atualmente uma juíza em Caxias do Sul, efetivamente, que ela tem arbitrado valores entre 20 até 100 mil reais de danos morais. Por quê? Porque as empresas acabam desrespeitando tanto o poder judiciário, e são tantas as ações, que eles estão tentando arbitrar um valor mais alto para que eles comecem a se adequar à legislação brasileira. Mas sim, a perturbação incomoda, cobrança em ambiente de trabalho, eles não têm respeitado muito, alteração de plano sem comunicação, isso acontece. Tudo isso é contra o Código de Defesa do Consumidor. E conforme eles não mantêm-se fazendo, mesmo com grandes condenações, eles estão tentando aumentar o valor do dano moral para tentar coibir essa prática. Está muito na moda, doutora Ciane, da gente receber pelas redes sociais, vendo tal produto, daqui a pouco vendo isso, vendo aquilo. Nos fale um pouquinho sobre essa questão da venda que é anunciada pelas redes sociais por plataformas digitais. Ela tem responsabilidades também? Tem responsabilidade. Toda vez que eu vou vender qualquer produto ou serviço, eu tenho que dar uma garantia mínima de 90 dias. Então, vamos imaginar que agora eu vou vender um celular aqui. Se eu for vender o celular e ele gerar um dano, tiver um defeito, um vício nesse produto, por 90 dias eu respondo. Eu tenho que consertar carro, qualquer produto. E vamos imaginar aquelas influenciadoras digitais que elas acabam indo, né, nas redes sociais e garantindo a prestação de serviço. Então, elas vão lá e dizem, olha, eu fui numa massagista, essa massagista é ótima, ela me diminuiu as medidas, e enfim, o que acontece? Ela acaba iludindo o consumidor. Quem está do outro lado? Que se a pessoa for lá, ela vai ter que diminuir as medidas, está dando uma garantia. E aí a pessoa vai por conta disso lá, e aí não diminui as medidas. Se essa influenciadora digital não tem um contrato em que ela só estava usando a imagem de divulgação e recebendo um valor por essa prestação de divulgação, ela tem responsabilidade solidária por aquela prestação de serviço não ter sido adequada e da forma que ela iludiu o cliente. Então, é muito importante que quem faz isso nas redes sociais, de divulgar um produto, enfim, lojas, comércios, tenha sempre um contrato. Porque a gente nunca sabe se isso não vai gerar um problema e daqui a pouco tu está respondendo um processo sem ter tanta culpa, mas acaba iludindo Sim. as pessoas que te seguem, né, que aquele produto realmente é bom, mas pode ser que não seja. Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, é a nossa convidada hoje aqui na entrevista do dia, Direito do Consumidor. Eu sei que tem mais alguns detalhezinhos, a gente trata logo depois do intervalo comercial. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou.
Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Uniaselv, presente com 3 polos na região. Polo Uniaselv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo Uniaselv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem!
conforme combinado, já estamos de volta, vocês nos acompanhando aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, mais Facebook, YouTube e ainda o nosso site www.tvserra.tv com a transmissão ao vivo da nossa programação. É nossa convidada hoje, a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello. Ela é especialista em Direito do Trabalho e também Direito Previdenciário. É nossa convidada aqui nos estúdios hoje, falando sobre principalmente a questão do direito do consumidor. E como a gente diz, ó, tem pano para muita manga, tem muito assunto. Tenho certeza vocês que estão nos acompanhando também suscitando muitas indagações e muitas perguntas também. Doutora, uma questão que até chama atenção agora num período de pandemia, passagens de ônibus, passagens aéreas. Eu me programei que o mês de junho eu ia viajar para o Nordeste, comprei as passagens, mas agora não posso em função da pandemia ou por qualquer outro problema. A operadora, a empresa é obrigada a devolver a passagem, devolver o valor? Como é que funciona tudo isso? Pois é, essa pandemia está deixando todo mundo, né? Mas era uma lei já prevista. A pandemia só exercitou a gente conhecer os direitos. Na verdade, a gente pode exercitar, não quero viajar por conta da pandemia, é uma decisão até do consumidor, porque é exposição à saúde. Certo. Então, não quero viajar ou deu algum problema. Antes da data do dia que seria o embarque, tanto de ônibus quanto de avião, eu tenho que comunicar à empresa operadora, a empresa que eu viajaria, que eu não vou viajar, com no mínimo 24 horas de antecedência. Esse comunicado via telefone, via e-mail? Eu aconselho ser registrado via e-mail. O ideal é mandar por e-mail ou ir presencialmente, mas requerer algum documento que tu está comunicando que não vai viajar. Aí tu tem uma escolha. Tu pode pedir o teu dinheiro de volta, não tem juros e não tem correção, porque esse dinheiro tu está exigindo porque tu tomou essa decisão, então tu vai receber o valor de volta sem os juros e correção, ou tu pode viajar por 1 ano. E aí, se aumentar o valor da passagem, você não pode ser cobrado. Então, o que está acontecendo na prática? Passa 6 meses, tu quer viajar, a operadora quer colocar um valor além disso. Não, o correto já está pago. Se eu paguei R$1.000, é R$1.000. Já está ou está pago, você está pagando. Sim. Você tem 1 ano para decidir utilizar essa passagem depois. Passado desse 1 ano, daí, ou você tem que comunicar antes pedindo a restituição, senão você perde o direito. Perde o direito, certo. E se acontecer alguma coisa, se a empresa, por exemplo, isso aconteceu também, eu já vivenciei, ela vende uma viagem e garante que você pode viajar para determinado lugar. Então, nós tivemos um caso em que o cliente viajou para ir para Roma e chegando lá foi proibido de entrar na Itália. Então, se ela deu a garantia que ele ia viajar e que ele ia desfrutar desta viagem, ele ia poder entrar no país e chegou lá, não pôde por causa do coronavírus, mas ele estava negativo, ele não era positivo, o direito de ressarcimento, os danos morais devem ser suportados por quem vendeu a passagem e garantiu que ele ia poder usar, sendo que não tem essa garantia. É um crime isso, tu garantir uma viagem e a pessoa não poder desfrutar dessa viagem. Claro, com certeza. Bem interessante. Então, o consumidor tem o direito, desde que ele também haja dentro da lei do que prescreve a legislação para o consumidor. Tem que comunicar com antecedência, no mínimo de 24 horas. E aquele velho ditado, papel ainda vale muito, né? O boca, eu sou bem sincera em dizer que é muito complicado, né? Acordos verbais a gente não consegue provar. Então, o ideal é ter um documento, tanto como garantia do consumidor, como até da operadora, né? Sim. É bom para ambas as partes ter a data da comunicação. Nessa questão ainda de pandemia, eu quero entrar nos planos de saúde também, porque muitas pessoas têm muitas dúvidas, aliás, tem muita gente que está cancelando plano de saúde porque não tem mais condição financeira de manter o pagamento do plano. Em função da pandemia, os planos de saúde podem aumentar os valores? Como funciona a questão de carência? O meu plano cobre isso, não cobre aquilo. Fala um pouquinho nesse sentido de uma forma genérica, doutora. O plano de saúde ele é previsto e quem vincula ele não é só a lei do plano de saúde, como o Código de Defesa do Consumidor. Questão de emergência e urgência, eles não têm carência. Então, eu contratei um plano, quando eu contrato, vem lá, tu pode engravidar em 180 dias, enfim, tem um monte. Tem direito à internação a partir de tanto tempo e assim vai, né? Mas urgência e emergência não tem carência, ela é 24 horas. Então vamos imaginar que eu contratei hoje o plano, semana que vem eu pego o Covid.
e aí eu fico mal e eu preciso ser entubada, é uma urgência, uma emergência sobre risco de morte. Eles não podem me cobrar 1 centavo, porque é qualificado como emergência e urgência. O que eles fazem na prática? Cobram. Então, o ideal é quando acontece alguma cobrança que tu desconfia, não sabe se está certo, é procurar o PROCON, um advogado, e verificar se ela está correta. Os aumentos. O ano passado, nós tivemos uma lei federal que disse que permitia que os planos não fizessem os aumentos por conta da pandemia e estava todo mundo em crise. Só que esse ano, o próprio governo federal autorizou que o aumento fosse retroativo. Ou seja, eles aumentaram o plano esse ano e estão cobrando o aumento como se fosse do ano passado, e alguns planos parcelaram esse aumento em 12 parcelas. Isso foi uma lei federal, não tem o que a gente pode fazer. O que não pode é os aumentos de troca de idade, 60 anos, 70 anos, porque tem um limite. A Justiça disse que o limite de aumento de troca de idade é 30%. Isso já é pacificado. O que eles fazem? Aumentam 100%. Então pode procurar o PROCON ou a Justiça e pedir a revisão do contrato e fazer a diminuição para 30% do aumento. Isso pode. Isso tem dado muita reclamação, né? Muita. Plano de saúde, eles tentam, assim, na prática, a maioria, nem todos, eles cobram prótese e órtese que não podem cobrar. Sim. Isso é previsto em lei. Quando a mulher tem o câncer de mama e ela tem que fazer a reconstrução, eles acabam tentando cobrar. Também não pode, isso tem que ser dado porque é consequência de um tratamento. A questão de cirurgias bariátricas, redução de estômago. Se for comprovado que é por necessidade... Uma comorbidade. Ele não pode cobrar. Agora, se for estético, tudo que é estético pode pagar. Sim. Tem que pagar porque não é por uma necessidade. É uma opção de escolha. Isso, mas cliente. O que for por comorbidade é obrigatório o plano de saúde, sim, fornecer sem cobrar. Claro, né, tem planos que cobram uma participação, porque está previsto no contrato, mas não pode cobrar o valor integral. O que entra dentro desse espectro de urgência e emergência, doutor? O que a gente poderia colocar aí? Claro que é muito relativo também, né? Não, na verdade, urgência tu corre risco de morte. Em emergência, tu não corre o risco de morte, mas corre o risco de sequela. Sim. Então, eu sofri um acidente e se eu não fechar, não for costurado, eu posso sofrer uma sequela, eu não posso movimentar o braço, alguma coisa nesse sentido. É uma emergência. Sim. Urgência, se eu não for tratado, eu posso morrer. Então, isso é urgência e emergência. É diferente, por exemplo, eu fiz me associei a um plano de saúde, aderi a um plano de saúde, no dia seguinte estourou uma crise renal, um cálculo renal, um cálculo na vesícula biliar também. Ali eu não sabia que eu tinha, mas ali o plano não é obrigado a cobrir, né? Exatamente, porque na verdade não está te levando a uma crise de morte. Sim. Nenhuma sequela. Certo. Então, tu vai conseguir tratar ela, apaziguar, para depois verificar essa situação. Agora, vamos imaginar que eu fiz hoje o plano e amanhã eu sofro um infarto e eu preciso ficar numa UTI. E aí não tem como eu prever quando alguém vai sofrer um infarto, sim, mas corre risco de uma sequela ou de morte. Então, isso é emergência, urgência, que ele tem que cobrir sem cobrar nenhum valor. Quando que muitas pessoas acabam desistindo, cancelando um plano de saúde? Eu paguei lá 10, 12, 20, 40, 50, 80 anos. Eu conheço pessoas que estão pagando plano de saúde há 70, 80 anos e estão cancelando o plano de saúde. Tem direito a reaver valores? Não, porque passou, né? Não, infelizmente não tem. E as pessoas não estão conseguindo mais pagar, né? Chega uma certa idade que o valor do plano de saúde é muito alto. A gente vê, assim, pessoas de idade pagando em torno de 1.800, aí ganha um salário ou 2 de aposentadoria, não consegue. Mas reaver não consegue reaver, só consegue reaver valores, por exemplo, a grávida que é cobrada pelo parto, isso é proibido por lei. E a gente sabe que tu vai fazer uma cesárea, normalmente eles cobram por fora. Sim. Isso tu pode cobrar do plano. O chamado PF por fora. Ou você coloca uma prótese e eles dizem o plano que não vai cobrir, só que daí tu tem prova que tu precisa daquela prótese, não é uma questão de estética, então o valor que tu paga, pega a nota fiscal, e depois tu cobra na justiça o ressarcimento. Tudo que você precisa para sobreviver tem que ser fornecido. Agora, se eu posso usar uma prótese e eu não quero aquela prótese, eu quero outra, aí é tu que está escolhendo. O plano está te dando essa, mas tu quer essa, aí tu tem que pagar realmente, porque sim, não está sendo negado, tu que não está aceitando a oferta. Mas se não, assim, o plano de saúde tem que ter muito cuidado e, na dúvida, procurar o PROCON. Um outro assunto bem interessante, bancos e empréstimos.
Tem uma enxurrada de empréstimo correndo por aí, o chamado empréstimo consignado, muitas pessoas caindo em golpes também. Aliás, aqui só questão golpe, aqui a gente ficaria conversando muito tempo, mas bancos, empréstimos, enfim, os cuidados, porque daqui a pouco o consumidor ele é ludibriado, ele é enganado, em outras palavras, né? Exatamente. E assim, a gente não sabe como é que chegam os dados da pessoa a estes golpistas. E assim, é de todos os tipos. Hoje em dia eu vou te dizer que eu acho que todos os bancos já vi alguma reclamação. E assim, não tem uma explicação. O que está acontecendo na maior prática é, as pessoas vão consultar o extrato e aí tem um valor lá, né? 9, 10 mil é habitualmente o valor, até 15, 16 mil eu já vi. E aí, quando elas vão verificar, elas estão vinculadas com um empréstimo que elas não solicitaram, que elas não assinaram um contrato, e aí, de vez elas pagarem os 9 mil que entrou na conta, elas vão pagar 25 mil com os juros. E aí tem de tudo, tem empréstimos consignados no INSS, como também tem empréstimos vinculados às próprias contas bancárias. Então, esse golpe é o que mais tem acontecido. E o fornecimento de cartões, eles estão enviando cartões para as casas de crédito, para casas das pessoas, as pessoas não desbloqueiam, só que automaticamente gera essa anuidade. E aí um valor pequeno, mas ele gera, né? Exatamente, isso se torna uma bola de neve, porque tu não paga lá a mensalidade, que é uma anuidade dividida em não sei quantos meses, daí vai gerando aqueles juros. Cartão de crédito, o juro por mês é 8,5%, é um dos mais altos fora o cheque especial, ao mês. Então, tem cartões de crédito que chega a 172% ao ano. Isso é permitido pelo Banco Central, é só acessar o site do Banco Central. Então, pensa que tu não paga R$100 no ano, vai botando todos esses juros. Quando tu vê, vira uma bola de neve. Então, é muito importante que as pessoas controlem os extratos bancários, normalmente. Quem não sabe, peça para um filho, peça para um genro, para um neto. Alguém de sua confiança. Exato, fazer esse controle. E se aparecer algum depósito que tu não reconheça, imediatamente procure um advogado, que o Procon não está conseguindo resolver de forma administrativa. O que está acontecendo é que o dinheiro está caindo na conta da pessoa? Isso, a pessoa simplesmente vai consultar... A pessoa acha que ganhou na loteria, mas não é isso. Ela vai consultar e tem um depósito de 9.500 e ele é vinculado, tem o nome lá de um banco. Só que daí, quando ela vai se informar, os juros, eles são extremamente abusivos. Aí tu vai pagar em 72 parcelas e quando tu soma as parcelas que tu paga, tu vai pagar 25 mil por aqueles 9 mil que depositaram. E aí, praticamente 3 vezes o valor. Exato. Daí o que a gente precisa fazer? A pessoa não pode gastar o dinheiro, ingressa-se com o processo, a gente devolve imediatamente esse valor e pede que se apresente os contratos. Torna da contratos. conta bancária. Exato, né? Bota à disposição da justiça. Sim, numa conta judicial. E aí a gente pede o cancelamento das cobranças do empréstimo e discute essa contratação. O pior de tudo é que os contratos eles aparecem com falsificações das assinaturas. São falsificações grotescas, mas vêm contratos assinados. Mas aí tem a demonstração que tu não quis, tu não utilizou dinheiro, tu disponibilizou o Poder Judiciário porque tu realmente não ia utilizar, e pede-se o cancelamento e os danos morais, porque as pessoas realmente ficam muito abaladas com essa situação. Claro, e o transtorno que gera, né? Exato, a maioria vai até os bancos, o banco não resolve, alguns prometem que vão resolver, ficam enrolando 1 ou 2 meses, daí aquele valor acaba sendo descontado da aposentadoria ou do salário da pessoa, a pessoa sente falta desse valor, gera realmente um abalo moral. Deixa eu dar uma fugidinha, doutora, já que a gente está na questão do bancária. E o Pix? É seguro? Na verdade, a gente vê algumas reclamações de não ter a segurança, né? Infelizmente, o Banco Central vai ter que fazer algumas mudanças para dar mais segurança. Sim. E a gente vê muita reclamação e tem que ter uma melhoria, né? E fora que o consumidor, né? Nós, consumidores, a gente abusa. Né? Então, está tendo uma plataforma disponibilizada de forma gratuita para te utilizar, e aí as pessoas ficam mandando Pix para mandar mensagem uma a outra, utilizando 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. E isso está sobrecarregando o sistema bancário. Então, provavelmente, eles vão ter que melhorar por causa dos golpes, mas também eles vão ter que passar alguma cobrança ou um limite, porque o consumidor acaba daí desenfreando e abusando do direito. A partir do momento que eu faço um Pix para a doutora Ciane por qualquer serviço que ela me prestou, mas eu tô aqui em Farroupilha, ela está em Caxias, eu fiz o Pix,
caiu na conta dela. A transação bancária serve como recibo de como comprovante de recebimento? Serve, mas não me exime de ter que emitir a nota fiscal ou te dar um recibo. Ela é uma prova que eu efetuei. Recebeu o valor? A pessoa cumpriu com a parte dela, mas o que está acontecendo é a sonegação. Né? Isso que é um dos grandes problemas do governo. Então, mesmo assim, tenho que fornecer recibo ou uma nota fiscal. Uma nota fiscal, certo. Exato. Bom, doutora, para a gente fechar sobre direito do consumidor, o que mais a senhora gostaria de sublinhar e deixar para o nosso telespectador? Não, na verdade, o consumidor ele tem muitos direitos, mas as empresas, os estabelecimentos também possuem direitos. Eu acredito que todo mundo tem que respeitar o Código de Defesa do Consumidor. A gente vê muito consumidor também tentando ganhar vantagem nessa relação, e a empresa que acaba tendo alguma relação comercial se mantenha informado de como se garantir esses direitos, e o consumidor, sendo lesado, procure, né, ter esse ressarcimento. Procure seus direitos, Exato. É isso, né? Ambos, né? Ambos. Doutora, deixe os contatos, onde o pessoal encontra a doutora Ciane Meneguzzi, em Caxias do Sul, endereço, contatos eletrônicos, telefone e tudo mais. Na verdade, pode acompanhar pelo Instagram, que eu acho que eu tento fazer ele bem informativo, que é @Ciane Meneguzzi, e lá vai ter todos os dados para quem quiser me acompanhar. No Instagram, @Ciane Meneguzzi, com 2 Es e o I no final. Exato. Tudo junto, né? Então tá, doutora, muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade, quando voltaremos daqui a um mês com mais um tema ou outros temas importantes de orientação à nossa comunidade. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Ótimo, Obrigada. obrigado. Doutora Ciane Meneguzzi, que é especialista em direito do trabalho e também em direito previdenciário, foi a nossa convidada hoje na entrevista do dia, o nosso bate-papo. Nós estamos reposicionando as nossas máscaras também, porque terminamos aqui o nosso compromisso com o vídeo com você. A gente segue as nossas atividades profissionais, mas nos cuidando. Então, vamos nos cuidar. E procure @Ciane Meneguzzi. Olha, qualquer dúvida que você tenha, a doutora Ciane pode, e sua equipe, que é muito grande, pode orientar vocês também. Aquele ditado, a orientação, buscar o caminho correto, a gente até pode perder um pouco mais de tempo, mas a gente chega lá com muito mais segurança e tranquilidade. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.